Você já ouviu falar na Guerra de Troia? Acredito que sim, já foi contado, em livros, filmes, teatro de várias formas, etc. Eu sou Luiz Carlos Avelar. Convido você agora para aprender um pouco mais. Se você gostar, inscreva-se em nosso canal Planeta Desconhecido. Aqui fazemos o melhor conteúdo para você porque você merece. Vamos para o vídeo. A Guerra de Troia. A arqueologia prova que realmente existiu. Guerra de Troia. De acordo com a mitologia grega, um grande conflito bélico entre os aqueus das cidades-estados da Grécia e Troia, possivelmente ocorrendo entre 1300 a.C. e 1200 a.C., fim da Idade do Bronze no Mediterrâneo. A queda de Troia. Johann Georg Trautmann, 1713 a 1769, da coleção dos Grão-Duques de Baden. Carlos Ruiz. Segundo a lenda, a guerra teria se originado a partir de uma disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite, após Eris, a deusa da discórdia, dar a elas o pomo de ouro, também conhecido como pomo da discórdia, marcado para a mais bela. Zeus mandou as deusas para Paris, que julgou Afrodite como a mais bela. Em troca, Afrodite fez Helena, a mais bonita de todas as mulheres e esposa do rei grego Menelau, se apaixonar por Paris, que então a levou para Troia. Agamenão, rei de Micenas e irmão de Menelau, reuniu os aqueus, gregos, liderou uma expedição contra Troia e cercou a cidade por 10 anos, como uma represália pelo insulto de Paris. Após a morte de muitos heróis, incluindo Aquiles e Ájax, entre os gregos, e Heitor e Paris, entre os troianos, a cidade caiu após a introdução do cavalo de Troia. Os aqueus massacraram os troianos, exceto as mulheres e crianças, tomados como escravos, e dessacraram seus templos, invocando assim a fúria dos deuses. Poucos dos aqueus conseguiram retornar para casa e muitos tiveram que achar novos lares, fundando novas colônias. Os romanos afirmavam traçar suas origens em Eneas, um troiano filho de Afrodite, que teria levado os sobreviventes de Troia até a região que hoje é conhecida como Itália. Os gregos antigos acreditavam que Troia era localizada próxima de Dardanelos e que a Guerra Troiana era um evento histórico datado dentre os séculos 13 e 12 a.C., mas até meados do século XIX da era cristã a cidade e os acontecimentos do conflito eram considerados não históricos. Em 1868, contudo, o arqueólogo britânico Frank Caverty convenceu o arqueólogo alemão Heinrich Lehmann de que Troia era uma cidade real que estava localizada em Izarlik, na atual Turquia. Baseado nas escavações de Schliemann e outros estudiosos, os acadêmicos agora acreditam na veracidade histórica de uma cidade-estado grega chamada Troia, mas ainda levantam dúvidas sobre a guerra em si. Se os eventos narrados por Homero e a lenda em volta a respeito da Guerra de Troia têm algum fundamento histórico, ainda é motivo de debates entre acadêmicos. Muitos estudiosos e historiadores acreditam que há uma base histórica para a guerra, com os contos homéricos sendo, na verdade, uma coletânea de cercos e expedições militares feitas pelos gregos micênicos durante a Idade do Bronze. Historiadores indicam que a guerra, se ocorreu, teria acontecido entre os séculos 12 e 11 a.C., fazendo referência às datas dadas por Eratóstenes, 1194 a 1184 a.C., que corresponde às evidências arqueológicas encontradas nas ruínas de Troia. Cavalo de Troia foi um grande cavalo de madeira construído pelos gregos durante a Guerra de Troia, como um estratagema decisivo para a conquista da cidade fortificada de Troia, cujas ruínas estão em terras hoje turcas. Tomado pelos troianos como um símbolo de sua vitória, foi carregado para dentro das muralhas, sem saberem que em seu interior se ocultava o inimigo. À noite, guerreiros saem do cavalo, dominam as sentinelas e possibilitam a entrada do exército grego, levando a cidade à ruína. A história da guerra foi contada primeiro na Ilíada de Homero, mas ali o cavalo não é mencionado, só aparecendo brevemente na sua Odisseia, que narra a acidentada viagem de Odisseu de volta para casa. Outros escritores depois dele ampliaram e detalharam o episódio, tal como Virgílio principalmente, no seu escrito Eneida, no livro 2. Detalhe do vaso de Míconos, com uma das mais antigas representações do cavalo de Troia, século 8 a.C. O cavalo é considerado em geral uma criação lendária, mas não é impossível que tenha realmente existido. Pode, mais provavelmente, ter sido uma máquina de guerra verdadeira transfigurada pela fantasia dos cronistas. Seja como for,
revelou-se um fértil motivo, literário e artístico, e desde a antiguidade foi citado ou reproduzido vezes incontáveis em poemas, romances, pinturas, esculturas, monumentos, filmes e de outras maneiras, incluindo caricaturas e brinquedos. Várias reconstruções conjecturais do cavalo foram feitas em tempos recentes. Tornou-se também origem de duas conhecidas expressões idiomáticas: cavala de Troia, significando um engodo destrutivo, e neste sentido denomina atualmente uma espécie de vírus de computador, e presente grego, algo recebido aparentemente agradável mas que acarreta consequências funestas. Depois de 10 anos de duro cerco, os gregos conseguiram adentrar a cidade de Troia. Segundo os relatos de Homero, os gregos construíram um enorme cavalo de madeira e o deixaram às portas da cidade. Os troianos aceitaram o presente, achando que se tratava de uma proposta de paz dos gregos. Após ter aceitado o presente, os troianos colocaram o cavalo de madeira dentro da cidade. Porém, não sabiam que no interior do cavalo estavam escondidos soldados gregos. Aquela noite foi entendida pelos troianos como um momento de paz. Por esse motivo, festejaram e beberam bastante. No momento em que os troianos foram dormir, os soldados gregos saíram de dentro do cavalo e abriram os portões da cidade para o exército grego, que invadiu, saqueou e dominou Troia, decretando o fim de mais de 10 anos de cerco à cidade. A história da Guerra de Troia, com o cavalo de madeira grego, dado como presente aos troianos, deu origem ao dito popular presente de grego, um presente falso, com outras intenções. Posso fazer um pedido humilde para você? Inscreve em nosso canal Planeta Desconhecido. Ajude o canal a crescer. Vocês são importantes para nós. Aqui você só encontra vídeos de bom gosto todos os dias. Estamos juntos.